Se você tem que enfrentar amanhã uma montanha e você não tem como ultrapassar essa montanha, fure um túnel nela. Se você tem que chegar em casa, abrir o livro e estudar, esse é o preço que você tem que pagar. Eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, eu não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, nós estamos falando de coisas de 14 anos atrás, né? Hoje você entra na internet, você tem tudo lá e de graça. Na minha época eu não tinha nada. Gastei um final de semana inteiro traduzindo um parágrafo. No outro final de semana eu traduzi 2 e hoje I can talk in English. Eu posso falar em inglês fluentemente. Não existe uma longa caminhada sem um primeiro passo. Então você não pode assumir desculpas e você tem que ter a coragem de fazer as perguntas difíceis, as perguntas que te comprometem, as perguntas que te levam à luta, porque é através da sua luta pessoal é que você vai transformar a sua profissão e vai transformar a si mesmo. Então, quando o teu paciente chega nos seus ombros, chora, você faça a pergunta difícil. Pode essa seguradora não dar essa cobertura? Aí você vai descobrir que 25% da população tem acesso ao plano de saúde. Em outras palavras, né, de cada 4 brasileiros, 1 tem plano de saúde. E você vai descobrir que as seguradoras têm procurado criar vários mecanismos para não dar cobertura apropriada. E você vai descobrir que de cada 10 ações, a justiça tem dado ganho de causa em 8 à população. Então você vai descobrir que você poderia ter perguntado ao teu paciente, mas você não tem um contrato com essa seguradora? O que está escrito nesse contrato? Está dito que ele não pode te dar a cobertura? Aí você vai descobrir que muitas vezes a seguradora é obrigada a dar um atendimento adequado àquele seu paciente. Você ajudou você porque você melhorou a empregabilidade, não é isso? Tanto no caso do SUS, quanto no caso das seguradoras. Você ajudou a si próprio, você ajudou a profissão, você melhorou o emprego, você gerou riquezas. E ao gerar riquezas, você agregou valores à vida. Porque nos 2 casos, os 2 pacientes certamente terão uma qualidade de vida bem maior. Então veja, tem muito o que vocês podem fazer. Vocês têm que aprender a entender que vocês têm direitos e fazer valer esse direito e ajudar a sociedade a se educar também. Eu não tenho a menor dúvida que na hora, e agora em São Paulo, eles já estão fazendo isso através, eles, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, através das suas associações, estão começando a ter uma ação judicial organizada. Eu não tenho a menor dúvida que na hora que isto espalhar para o estado inteiro, nós vamos ter os nossos 40 mil finalmente sendo colocado para socorrer os 40 milhões. Nós vamos fechar essa equação. E para isso nós também precisamos saber fazer política. Nós precisamos saber, amanhã você vai estar na sua cidade, você vai precisar saber e conversar com os vereadores, conversar com os prefeitos, né? E pegar dados científicos e mostrar para ele, eu não vim aqui pedir emprego, eu vim aqui trazer soluções para vocês. Eu vim aqui melhorar a qualidade de vida do seu munícipe e reduzir os gastos desse município com saúde hospitalar. Eu vim trazer soluções. Quando você for numa empresa, e aí vocês precisam também se redescobrirem, né? A cada momento. Quer dizer, eu participava de uma palestra esses dias e... Quanto tempo ainda tem? Eu participava esses dias de uma palestra e a menina, uma moça levantou e me disse uma história que eu achei linda. Falou, professor, o profissional de educação física chega na empresa e fala assim, eu vim trazer bem-estar, né?
Eu quero fazer uma ginástica ao atacado aqui com os funcionários, porque eles precisam melhorar a qualidade de vida. Aí chega o fisioterapeuta, olha, eu vim ver as doenças que teus funcionários têm. Você já perdeu na entrada, né? Por quê? Porque você foi vender o quê? Você foi vender a doença. Quando você tinha que estar indo lá, vender o quê? Vender o bem-estar, vender a saúde, mostrar para o empresário que você não vai numa linha de produção e dizer para um funcionário que tem lombalgia, porque no outro dia todo mundo não vai trabalhar, vai todo mundo dizer que tem lombalgia, né? E não é isto. E nós precisamos nos reinventar dentro da nossa profissão para que nós possamos convencer então as seguradoras, convencer o governo e convencer os nossos pacientes particulares que é melhor que ele tenha uma visita a cada 6 meses com um fisioterapeuta e com um terapeuta ocupacional, porque isso vai agregar valores à vida dele. Eu estava em Boston com um ex-colega meu de São Carlos, que é um venezuelano, e com um ex-aluno meu de mestrado na Unicamp, e nós assistíamos uma palestra de como fazer negócios na área da saúde. E o meu aluno achou aquilo um absurdo, porque o palestrante insistia continuamente de que nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, precisamos aprender a ser o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional de nossos pacientes. Você não tem o teu médico que é seu desde o dia que você nasceu? Não tem o teu dentista, o teu advogado, a tua manicure? Por que você não pode ter o teu fisioterapeuta ou o teu terapeuta ocupacional? E o Márcio, que trabalha na área de ortopedia, falou, isso é um absurdo, porque eu sempre ensinei aos meus alunos que eles devem atender o paciente o mais rápido possível, para o paciente ir embora e resolver o problema. Aí esse amigo meu da Venezuela falou, Márcio, você é muito perigoso para os Estados Unidos, tem que voltar para o Brasil. Quer dizer, ele não entendeu. O que estavam falando, na verdade, é o seguinte, você cuidou da lombalgia, descobriu que tem um pé plano e que aquele pé plano vai trazer uma síndrome da dor fêmuro-patelar, você vai chamar a atenção do teu paciente, vai incorporar outros valores à vida do seu paciente. Então, veja, se não nos reinventarmos, se não aprendermos formas de estar mostrando para a população de um lado e para o poder público e as seguradoras de outro, que na verdade nós somos solucionadores de problemas, nós somos agregadores de qualidade de vida, né? Se não vendermos isto de forma bem objetiva, com dados, né? E aí vocês precisam entender o seguinte, nós não vamos a lugar algum com palavras. O mundo moderno, você pode fazer discursos lindos, receber vários aplausos, mas se você não trabalhar, se você não mudar a realidade, se você não mostrar resultados, ninguém vai te ouvir. Os Estados Unidos paga esses $70 mil que eu dizia no começo, tem mais de 50 mil vagas disponíveis hoje, tá? Mas nenhum profissional põe a mão no paciente sem ter uma escala que meça de forma clara e objetiva aquilo que ele está fazendo. Por uma razão muito simples. Qual de vocês que aceitaria ir num supermercado e comprar 1 quilo de carne e levar 900 gramas para casa? Ninguém aqui aceitaria.